essa sessão de discussão de um importante financiamento em prol do desenvolvimento de Barretos. Nós temos esse empréstimo, conforme anunciou o nosso diretor de comunicação, o jornalista Brito. Ele é destinado a duas grandes obras para a nossa cidade. Uma delas, que é o acréscimo da captação de água, serviço fundamental para sustentar a população atual, como sustentar o crescimento da cidade de Barretos. É indiscutível que esse recurso, que vai a crescer em mais de 600 metros cúbicos por hora, o abastecimento da cidade, né, ele se torna imprescindível. E, por outro lado, a cidade de Barretos vem sofrendo já há alguns anos, e a cada ano acrescentando o problema das enchentes. Todos nós aqui também sabemos que a cada ano que passa a cidade se expande e, ao mesmo tempo, impermeabiliza, né, os seus terrenos, e com isso agravando as enchentes nos córregos, sobretudo o córrego do Aleixo e São Sebastião. A cidade, eu não chego a entender bem, apesar de ser urbanista, já há perto de 30 anos responsável pela cadeira de urbanismo em algumas faculdades, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz vários cursos fora do nosso país, mas eu não consigo entender o porquê que as nossas cidades, as cidades brasileiras, até a década de 50 do século passado, não entendiam que os córregos, eles, além de conduzirem as suas águas, tanto no período da seca quanto no período das chuvas, eles também conduzem as águas da drenagem, né? E cada vez que se cresce a cidade, cada prédio que se faz, cada casinha que se faz dentro da cidade, eu acresço seus volumes. E o que aconteceu com a maioria das cidades brasileiras? Elas se implantaram, desenharam as suas ruas, né, independente dos cursos d'água que cortavam essas cidades. Assim foi em Rio Preto, assim foi lá em Votuporanga, em Jaboticabal, nos exemplos que nós vimos aqui, e assim foi aqui em Barretos e foi na maioria das cidades brasileiras. Isso não é um problema de Barretos, isso é um problema brasileiro. Muitas cidades entenderam muito tempo antes. Eu me lembro, quando eu era garoto ainda, a cidade de Rio Preto começou a tratar dessas questões. E os córregos começaram, ao seu redor, a serem desapropriados, e com isso a cidade de Rio Preto, a partir da década de 50, começa a ver implantado, né, as suas grandes avenidas. Avenida Andaló, Avenida Bacite, Avenida Filadélfo, Avenida Murcio de Once e todas as outras grandes avenidas de Rio Preto nasceram, né, e a cidade ganha a sua estrutura viária em cima dessas desapropriações ao longo dos córregos da cidade. E isso ocorreu lá em Votuporanga também, e está ocorrendo ainda até hoje. Mas Votuporanga tem algumas grandes avenidas construídas, né, com essas desapropriações ao longo dos seus córregos. Mas o caso de Barretos, nós tivemos, e eu gostaria então de passar o primeiro slide, essas são as bacias
que compõem o município de Barretos. Barretos é um município com uma área física bastante grande, é um dos grandes municípios do estado de São Paulo, e ele é muito rico com as suas bacias, né, hidrográficas. E nós temos ali, em azul, que é a bacia do Ribeirão das Pitangueiras, e do qual pertence, nessa bacia, o córrego do Aleixo e o córrego São Sebastião. E, sobretudo, o córrego do Aleixo, ele sai fora da cidade, né, ultrapassa a SP que vai para São Paulo, que liga Barretos à cidade de São Paulo, que eu esqueci o número dela. Faria Lima. Não é 300 e qualquer coisa. Não é 330. Bem, isso não importa. A rodovia Faria Lima, né? E eu quero mais o outro slide, por favor. Esse daqui, essa é a bacia do Pitangueiras, né? E ali, nesse mapa, nós temos a linha horizontal SP-425. E aquela linha vertical é a Faria Lima. Então, nós temos, acima da Faria Lima, uma bacia muito grande, né, do córrego do Aleixo, e que se posiciona numa posição de extremo cuidado para a cidade, porque aquela água toda, né, ela desce para a cidade. E nós acabamos de ver as últimas enchentes, quando houve aquele acidente com o rompimento das curvas de nível, né, acima da SP-425, e vimos o que aconteceu dentro da cidade. Um outro slide. Bem, aqui é uma foto, né, que mostra, então, aqui acima da rodovia, aqui no canto esquerdo, né, toda aquela área ainda em zona rural, né, e depois a cidade abaixo. E ali marcando o córrego do Aleixo. Por favor, outro. Aqui, já dentro da cidade, mostrando os lagos, a saída do córrego do Aleixo, que nós não vemos. Então, esse é um problema que nós vamos comentar com vocês. Nós não vemos mais o córrego. Tem os lagos, o córrego sai dos lagos. E cadê o córrego? Né? Ele se confunde com a cidade. Um outro, por favor. Aqui nós deveríamos e podemos ver ali no córrego São Sebastião, por algumas marquinhas de árvores, né, fazendo aquela curva. Mas, na realidade, nós não conseguimos enxergar nem o São Sebastião, nem o córrego do Aleixo. Um outro slide. Bem, aqui uma foto mais de perto, a gente vê um risco, né, do São Sebastião, mas vemos também em alguns quarteirões, se a gente pegar do canto direito aqui, pegar o primeiro, o segundo, o terceiro quarteirão, a gente vê que foi construído tudo em cima do próprio córrego, né? Depois tem aquela quadra vazia ali próximo do mercado, e depois nós temos o parque lá, a praça lá do Jardim Primavera, né? E novamente o córrego desaparece. Mais uma. Bem, antes de entrarmos nas enchentes, que a gente vai repetir algumas daquelas fotos, vamos falar um pouco, né, sobre essas fotografias que a gente viu. A cidade de Barretos, ela não cuidou, como muitas outras cidades, a partir da década de 50 do século passado, portanto, há mais de 50 anos, né, cuidaram que esses córregos tivessem uma certa, não vou dizer nem proteção, mas um alargamento das suas caixas e deixar as suas laterais mais abertas para que essas águas pudessem correr.
Barretos foi no sentido contrário. Conforme a cidade foi crescendo, a cidade foi invadindo os próprios córregos. É inacreditável, nos dias de hoje, se vê, e nós vamos ver algumas fotos, né, as casas invadindo os córregos, como se a natureza pudesse ser contida, né, pela minha vontade, pela vontade daquele que tem aquele terreno e quer construir ali em cima do rio. Então vamos. Aqui são as cabeceiras, né, e toda essa água, e muito mais do que essa foto mostra, tudo isso vai descer, né, lá para a cidade. E daqui a pouco nós vamos ver por que eu estou, né, fazendo muita questão de realçar isso. Aqui mostram algumas curvas. Essa foto foi tirada na época, logo depois do acidente, né, e mostra as curvas de nível, algumas delas que se romperam. O outro. Aqui, fotos que a gente já viu. Por favor, pode ir passando, vai. Bem, isso é pode ir passando, são imagens que todos nós estamos, né? Aqui, aquele prédio lá na área central, olha o que ele fez, né? Ele vai até em cima do córrego, mas pode ir passando. Bem, aqui é lá da 35, né? Pode ir passando. Aqui, por favor, volta naquele anterior. É essa daqui que eu queria mostrar. O córrego aqui, olha, tem casa construída em cima dele. E um bairro de altíssimo padrão aqui da cidade de Barretos. Por favor. Pode ir. Pode ir. Bem, essas fotos todas mostrando como é que a gente foi comprimindo, né, e desconhecendo a natureza, fazendo pouco caso dela. Por favor. Aqui se construiu um clube, né, em cima do córrego. Pode virar? Pode indo. Vai. Bem, aqui o estrangulamento, né? Olha como é que a gente trata. Por favor. Vai. Pode indo. Vai. Aqui, novamente, né, nós vemos a compressão do córrego, essa foto. Pode ir. Vai. Pode ir. Bem, e o que acontece? O prefeito assume e tem a coragem de enfrentar esse problema de frente. E o jornalista Brito, ele anunciou a vocês que o prefeito entra e já contrata um projeto com uma das principais empresas do país em drenagem urbana, com experiência de mais de 20 anos, né, e tratando alguns casos até pior do que esse nosso. E eles entenderam o nosso problema sob 3 aspectos. Um, da prevenção e da intervenção direta na área urbana, né, por meio da macrodrenagem e da microdrenagem. A prevenção na área rural, porque nós temos um problema muito sério. Eu vejo aqui na plateia o engenheiro Rocha, que é um técnico barretense apaixonado pelo município, pela cidade, e que vem há muitos anos, né, em cima dessa questão e fazendo uma série de pronunciamentos e ações pessoais. E o engenheiro Rocha tem conversado muito a respeito daquela imensa área rural acima da cidade que causa uma preocupação muito grande para as pessoas sérias desse município. Então, o município, no seu plano diretor, ele tem mais de um capítulo reservado à política de preservação das áreas, não é preservação, a política de recuperação, né, das áreas de preservação permanente, com a recuperação das matas ciliares
e as bacias de retenção. Na área urbana, 2 ações, aquele projeto encomendado, né, ele se detém mais de perto. A macrodrenagem no córrego do Aleixo e córrego São Sebastião, e a microdrenagem em toda a área urbana. Barretos, como também a maioria das cidades brasileiras, não tem drenagem, essa drenagem para coletar a água que passa na superfície da rua, desce pela tubulação, né, e leva embora essas águas de chuva para os seus córregos. Essa é a micro. E a macro é aquela drenagem dos próprios córregos. Por favor. Esse slide, ele não está bom para se ver, mas aquela linha vertical, ali é o São Sebastião e na horizontal é o córrego do Aleixo. Esse projeto, e nós temos ele todo detalhado nesses 3 pacotes, foi feito um minucioso levantamento do canal, foi feito um estudo por cerca desde o primeiro levantamento pluviométrico, né, daqui de Barretos, e depois se tomou um prazo de 100 anos e se fez, então, todos os cálculos para o dimensionamento das caixas, tanto do São Sebastião quanto do córrego do Aleixo. E, em seguida, foi feito o projeto. Sobretudo, o problema maior é no córrego do Aleixo. Os 2 têm problemas, mas o córrego do Aleixo ele é muito mais problemático, por aquela situação que nós mostramos pelas fotos, né, da sua bacia ser muito maior, está fora até da própria cidade, e depois, então, ele tem um volume de água muito maior. Bem, por favor, a outra foto. Aqui nós temos os lagos e saindo o canal proposto no córrego do Aleixo. A cidade de Barretos, paralelamente ao seu problema de drenagem, tem também um problema da sua estruturação viária. É intenção do prefeito criar uma estrutura principal viária para a cidade. Então, nós teremos um eixo que vai dar um eixo principal para a cidade, estruturador, e se aproveitar na sua área central das marginais do córrego do Aleixo. O outro slide, por favor. Aqui é a continuação do córrego do Aleixo e a avenida ao seu redor. Por favor, um outro slide. Esse daqui é o eixo chamado de eixo temático, e é um dos eixos estruturadores. Depois nós vamos mostrar o outro. Esse eixo ele sai lá do Parque do Peão, ele ultrapassa a SP 425, ele desce pela Via das Comitivas, pega o antigo traçado da ferrovia e vem até os lagos. Ele margeia os lagos, sai no córrego do Aleixo, penetra no centro da cidade e continua abaixo do córrego do Aleixo. Nós vamos ter, com esse eixo, a entrada da cidade sempre por meio das visuais mais bonitas de Barretos. Tem um colega nosso daqui de Barretos, e ele é muito famoso fora da cidade de Barretos, o arquiteto Nelson Marcondes, que diz o seguinte, que Barretos, enquanto todas as cidades procuram valorizar as suas entradas, Barretos só tem entrada de serviço, não tem uma entrada social. E Barretos tem uma das paisagens mais bonitas das cidades do interior do estado, constituída ali pela região dos lagos, né? Com esse eixo estruturador que o prefeito Emanuel propõe, a cidade passa a ter as suas entradas sociais. E entradas de cidade
tão grande quanto o nome da cidade de Barretos. Então, nós temos lá na SP 425, a hora que corta, depois nós temos aqui na Faria Lima, ali na altura da 43, já entra dentro do eixo, e depois nós já temos uma alça já pré-aprovada pelo DR e pela TEB, né, já entrando direto nos lagos. Então, nós vamos aproveitar essa belíssima paisagem da cidade de Barretos, né, e entrar por ali. E segue pelas laterais do córrego do Aleixo, numa avenida que foi projetada nos moldes mais atuais, né, e penetra dentro da cidade de Barretos. Nós fizemos uma série de fotos, que agora não vamos mostrar até pelo tempo, né, mas a paisagem do centro da cidade é outra cidade de Barretos. Por favor, passe o slide. Aqui é o outro eixo que o prefeito vai deixar quase todo ele concluído até o final do ano que vem. Então, esse daqui é o eixo de contorno, né, que, junto com aquele outro, nós estruturamos todo o sistema viário da cidade de Barretos. Eu penso que, com isso, nós demos uma visão geral. Qualquer dúvida a respeito dos projetos, eles estão aqui conosco e a gente pode, então, responder. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do Lima Bueno e convido o secretário de Finanças, Robson Couto, para fazer uso da tribuna e nos explicar a parte financeira do empreendimento. Senhor presidente Existo César, demais vereadores aqui presentes, colegas secretários e população aqui representada, depois dessa aula do professor Lima Bueno aqui, com relação à parte técnica e estrutural desse projeto, e depois da fala do Brito, eu quero voltar um pouquinho aqui no início desta reunião, no início dessa sessão, e me reportar ao clima, né, norteador daquele momento lá de 2005, quando o Brito aqui disse que o prefeito, naquele momento, contratou a empresa, e foi mencionado também pelo professor Lima Bueno aqui, que fez todo esse estudo macro e micro drenagem, e naquele momento foi levantado os custos deste investimento, e aí entra a minha participação. Constatou-se que não seria uma obra pequena, de porte pequeno. Essa obra necessária para o desenvolvimento da cidade, mas, sobretudo, para esse problema das enchentes, para esse problema social demonstrado nessas fotos aqui, algumas situações até impensadas ou impensadas para nós, que aqui moramos, né, há algum tempo. A situação foi se agravando. Nós tivemos as chuvas de 31 de dezembro passado, depois a questão do feriado de carnaval, outras chuvas fortes, e alguma coisa efetivamente precisava ser feito nessa direção, alguma ação efetiva no sentido de sanar essa situação, não paliativa, como em algum momento foi feito, mas se buscando uma solução definitiva. O estudo já tinha sido feito, a empresa já tinha apresentado as soluções que seriam mais viáveis naquele momento para a cidade. Isso foi depois exaustivamente estudado pelo Brito, enquanto secretário de Planejamento, depois o professor Bueno assumindo a pasta também, com a chegada do Edson, nosso secretário de Obras, uma vez mais se debruçou sobre essa questão e fechou-se o estudo e a necessidade das obras que deveriam ser feitas. E o valor
o orçamento foi apresentado à Secretaria de Finanças e é desnecessário, mas talvez importante dizer, que o investimento desse valor ou obras deste porte, nós estamos falando de 31.500.000 reais, a parte do financiamento numa contrapartida de 3,5 milhões do município, ou seja, todo o projeto tem custo estimado em 35 milhões de reais, sendo que a parte do fundo de vale, o manejo das águas, 20 milhões, e a questão da captação de águas em 15 milhões. Depois que foi apresentado esse orçamento, essa planilha orçamentária, nós fizemos ali as considerações necessárias e chegou-se na conclusão de que o município não teria recurso financeiro próprio, que seria ideal se nós tivéssemos condições financeiras próprias para estar realizando e executando essas obras, mas isso é aproximadamente 35% do orçamento da administração direta, e aí administração direta eu estou falando a prefeitura e deixando as autarquias de fora deste orçamento, 35% deste orçamento, e não seria possível nós executarmos essas obras com recurso próprio. Neste momento, o Ministério da Cidade lançou um projeto chamado Saneamento para Todos, Dr. Otávio. E este projeto do Ministério das Cidades, ele veio exatamente de encontro à nossa necessidade de realização dessas obras, ou seja, ele abrangeu exatamente essas obras que nós tínhamos e temos a necessidade. A questão do manejo das águas, através do fundo de vale, e a questão de captação de águas. E nós nos inscrevemos naquele momento no Ministério das Cidades, através do projeto Saneamento para Todos, pleiteando com essa inscrição, ter a possibilidade de alcançarmos esse recurso e, enfim, realizarmos esse investimento que aqui foi demonstrado. Acontece que essas etapas não foram fáceis de ser cumpridas. Nós passamos por 4 etapas diferentes. A primeira etapa foi a questão da adequação do projeto na linha disponível. O recurso ele não é da Caixa Econômica Federal. O recurso é do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Caixa Econômica Federal funciona apenas como um agente financeiro. É uma autarquia federal, um banco público, um banco do governo federal, e ela funciona como repassador do recurso. Mas a origem do recurso é lá do BNDES, que trabalha em parceria com todos os ministérios, e desta feita com o Ministério da Cidade. No momento que nós nos inscrevemos, nós tivemos que nos adequar na linha, ou seja, o pleito de Barretos era adequado para aquele projeto, para aquele programa do Ministério da Cidade? Foi o primeiro enquadramento que nós tivemos que romper e foi adequado. Ou seja, era exatamente o que o Ministério da Cidade estava propondo fazer através dessa linha de crédito no Brasil. Num segundo momento, buscou-se adequar à própria instituição, o ente, Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal de Barretos, ela está apta ou estava apta a pleitear este recurso? Passamos por essa etapa também de credenciamento e cadastramento e fomos considerados aptos. No terceiro momento, foi-se analisado, e aí com uma profundidade que eu posso garantir aos senhores, que muito severa, o crivo da análise de crédito desse processo, e eu tenho a minha formação aí na área do mercado financeiro, eu posso dizer aos senhores que o crivo da análise de crédito da Caixa Econômica Federal, que é o agente repassador, é muito seguro, é muito severo, e buscou-se ali analisar a capacidade de financiamento do município, a capacidade de pagamento, a capacidade de geração de receita, a capacidade de arcar com este compromisso ao longo do tempo, sem estrangular as contas públicas do município. Só nessa análise, para os senhores terem uma ideia, levou 3 meses, ou levaram 3 meses, analisando todos os balanços, não só de 2005, mas retroagindo a 3 anos e projetando a receita, a arrecadação futura. Depois dessa análise exaustiva, fui a Brasília pelo menos 2 vezes para prestar esclarecimento com relação ao pedido que a Caixa formulava, algumas vezes por escrito, outras nós tivemos que estar presente lá. Neste momento, 80%, Lima, dos municípios que pleiteavam ficou no meio do caminho.
não conseguiram atender à exigência de crédito da Caixa Econômica Federal, que, como agente repassador, eles é que ficaram com a responsabilidade de analisar o crédito dos entes que estavam pleiteando. A Prefeitura de Barretos recebeu a pontuação necessária para seguir adiante neste pleito, e mais do que isso, nós tivemos a nossa análise de crédito majorada, acima do valor que nós estávamos pedindo, que é de 31,5 milhões. Para que os senhores tenham a ideia, isso é público, aliás, tudo na Prefeitura é público, né? Não existe segredo. A nossa capacidade de endividamento, analisado pela Caixa Econômica Federal, nos crivos que a Caixa tem para esse tipo de operação, é de 3 vezes mais o valor que nós estamos pleiteando. Rompemos essa fase, chegou o momento da análise do projeto em si. Como nós já tínhamos feito essa lição de casa em 2005, logo com a chegada, logo no início da gestão do prefeito, doutor Emanuel, nós encaminhamos toda essa documentação para lá, o projeto já estava pronto, e aí sim nós recebemos, no final do ano passado, outubro, novembro do ano passado, a resposta definitiva do agente financeiro, que a Prefeitura de Barretos tinha cumprido todas as etapas e que agora nós entrávamos aí numa nova etapa, e esta final, definitiva, para que fosse aí sim aprovado este recurso e lançado o projeto em execução e os pagamentos na medida com que fosse sendo executado. Para isso ser feito, é necessário que tenha a aprovação desta lei, que é o que está em discussão aqui, neste momento, através da lei que é autorizativa da Câmara, para que a Caixa Econômica Federal, o Legislativo, representando a população, possa dar aí o aval necessário, a aprovação necessária, para que essa operação seja definitivamente contraída. Bom, feito esse histórico aqui rápido, e era importante fazer para que todos compreendessem, né, que momento que nós estamos, nós não começamos a falar nisso em 2, 3 meses, nós vimos trabalhando nisso há mais de um ano, cumprindo as etapas severas aí impostas pela Caixa Econômica Federal, atendendo aí as exigências do BNDES, atendendo as exigências do Ministério da Cidade. Muitas prefeituras ficaram pelo caminho, não conseguiram cumprir. Feito isto, chegou o momento de esclarecer com relação ao empréstimo em si. Ou seja, esse valor que nós estamos pleiteando, que é o valor que foi orçado, este projeto todo, que traz tudo isso de benefício que já foi falado aqui, de 31,5 milhões, com a contrapartida do município de 3,5 milhões, ele tem a seguinte característica: nós estaremos com 31 meses de carência, nós teremos na composição deste empréstimo 31 meses de carência para iniciarmos o pagamento. Uma vez iniciada a obra, uma vez aprovada a lei e submetido à Caixa e com o ok da Secretaria do Tesouro Nacional, que tem que também aprovar a contratação desse empréstimo, a lei diz isso, que a Secretaria do Tesouro Nacional também ela entra com a participação aprovando a contratação desse empréstimo, a obra sendo iniciada, a Caixa Econômica Federal vai fazendo a dispensa dos pagamentos de acordo com a medição, isso é praxe, é normal, e a Prefeitura vai apresentando concomitantemente às liberações da Caixa a parte da contrapartida. E existe uma previsão de execução da obra, por isso que a carência é de 31 meses, que esta obra seja executada, seja concluída em até 31 meses. Passado este prazo de carência de 31 meses, nós entraríamos na amortização propriamente dita do empréstimo. Essa linha de crédito, esse tipo de operação, recebeu a chancela do Ministério da Cidade e a liberação do BNDES para que fosse feito em 240 meses, ou seja, 240 pagamentos, nós estamos falando de 20 anos. Então, é um empréstimo que tem a característica de ter 31 meses de carência para 20 anos de amortização. E a taxa de juro? A taxa de juro de uma operação como essa não e não pode ser a mesma taxa de juro que é praticada aí nos bancos comerciais, nas linhas de crédito tradicionais que os bancos operam normalmente. Essa operação ela tem um perfil diferente, ela tem um tratamento diferente,
parte do juro é subsidiado pelo próprio governo federal e ela recebe a inscrição de 8% de juro ao ano, mais a variação da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é o indexador que regulamenta, que regula todas as operações do BNDES. Como o nome diz, né? Ou seja, as operações de longo prazo estão sujeitas à atualização da TJLP, que é a taxa de juro de longo prazo. Saiu agora, e eu trouxe recentemente, dia 21 de maio, uma instrução normativa do Ministério da Cidade, é recentíssimo, e eu tive o cuidado de estar imprimindo e trazer, já teve uma alteração nessa taxa de juro. Nem meus colegas sabem disso ainda. A taxa que anteriormente nós assinamos a intenção do empréstimo a uma taxa de 8%, essa resolução, essa instrução normativa do Ministério da Cidade trouxe a taxa para 6%. Então, não é mais 8% de juro ao ano. Este empréstimo passa a ser, a partir de agora, se for aprovado e assinado, a operar com uma taxa de 6% ao ano. E teve também uma redução na taxa de crédito, que era de 2,5% do risco de crédito, para 1% ao ano. O Ministério da Cidade reviu a taxa que estava sendo aplicada e passa a ser esse o indexador usado daí para frente. Bom, mas o importante é o seguinte, quanto que nós vamos pagar, né? Eu acho que essa é a questão toda que se levanta aí. A Prefeitura, enfim, tem condições de pagar, quanto que isso representa para o cofre da Prefeitura, quanto que isso representa, né, no desencaixe mensal. Uma obra desta, isso não é obra de custeio, não é obra de pagamento de despesa operacional, né? Já foi dito aqui nessa noite que isso é uma obra de investimento, por algum dos prefeitos que falou ali. Isso é uma obra de investimento e certamente nós temos aqui empresários que veio participar dessa audiência pública, que sabe que investimento não pode ser feito com recurso de curto prazo. Nós não podemos tirar do giro, do caixa da Prefeitura, o recurso que é para pagar funcionários, o recurso que é para pagar pequenos fornecedores, o recurso que é para pagar a despesa operacional da máquina, energia elétrica, telefone, pequenos gastos. Nós não podemos tirar deste recurso e investir numa obra dessa. Por isso que é necessário ter o empréstimo. O empréstimo funciona como um alavancador, exatamente aí como um propulsor, né? Um alavancador da necessidade que nós temos de fazer a obra. Esse tipo de empréstimo, em 240 meses, é em função de ser um investimento. A parcela deste empréstimo, se nós começássemos a pagar hoje, seria em torno de R$ 215 mil por mês. Um empréstimo dos 18 milhões, que é o valor do fundo de vale, em torno de R$ 212 mil, e o outro empréstimo, que é o empréstimo de captação da água, eu fiz aqui uma conta para que nós tenhamos uma ideia, aproximadamente R$ 135, 140 mil. Ora, os dois juntos não chegaria a R$ 350 mil. Se tomarmos como parâmetro aqui o empréstimo do fundo de vale, que é esse manejo de águas que foi apresentado aqui pelo professor Bueno, que foi mencionado pelo Brito, se tomarmos como parâmetro aqui a questão do fundo de vale, R$ 215 mil aproximadamente, a nossa receita própria é a capacidade de geração de receita do município. É aquilo que o município gera de receita. IPTU, ISS, TBI, as próprias taxas. Se somarmos a receita própria e o repasse que nós recebemos constitucional de ICMS, de Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, se somarmos essas duas rubricas de receita apenas aí, nós temos ao ano aproximadamente 85, 86 milhões. Ao mês, só essas duas receitas, e eu não estou considerando aí os convênios celebrados, já institucionais, convênios da saúde, convênio da promoção social, convênios da educação, Fundeb, SUS, isso não entra, não está nessa conta que nós estamos falando aqui. Apenas a receita própria e os repasses. Representa mais ou menos, aproximadamente, 7,5 milhões por mês. R$ 215 mil, nós estamos falando de um comprometimento de
2,80% dessa receita própria. Se projetarmos um crescimento ao longo do tempo, do prazo de duração do empréstimo de 20 anos das nossas receitas, e eu tenho o balizador de 2004 para 2005, de 2005 para 2006 e 2006 para 2007, nós crescemos em receita própria de 2004 para 2005 quase 18%, de 2005 para 2006 13%, de 2006 para 2007 17% mais ou menos. Isso dá aproximadamente 45% nos 3 anos, em média 15% ao mês. Se considerarmos 15% ao mês e projetar este crescimento da receita própria para os próximos 20 anos, nós teríamos um valor, e eu não vou usar 15%, eu usei nesse raciocínio meu 5%. Se nós crescermos 5% ao ano nos próximos 20 anos, esta parcela, e aplicando o mesmo percentual, nós teríamos um comprometimento no final deste empréstimo de aproximadamente 1% do valor das nossas receitas próprias. Então, a questão da capacidade de pagamento, se é possível pagar, se não é possível pagar, esse recurso ele entra no fluxo operacional da prefeitura, porque nós estamos fazendo investimento, ou seja, a amortização ao longo dos anos, a obra seria realizada num curto espaço de tempo, mas o pagamento ao longo dos anos, nós estaremos amortizando essa operação ao longo de 20 anos. Entra no fluxo operacional da prefeitura, a prefeitura conseguiria, dentro da própria geração de receita orgânica, que a gente chama, né? Ou seja, o próprio crescimento inflacionário aplicado, aí a própria correção monetária conservadora, sem considerarmos aí que com isso alavancaria novas empresas, novos negócios, novas áreas de loteamento, novas construções. Certamente a prefeitura arrecadaria muito mais com aquilo que de benefício essa obra traria. Não considerando isso, apenas o crescimento mensal, apenas o crescimento inflacionário, no final representaria aproximadamente 1%. Então, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista técnico, foi apresentado aqui a viabilidade da obra e, mais do que, ao nosso ver, viável, homologado pelo sistema do BNDES, que não liberaria esse recurso se a obra não fosse viável. Então, teve a chancela de alguns órgãos do governo federal, do próprio BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Cidade. Do ponto de vista técnico de execução da obra, é inquestionável. Do ponto de vista financeiro, também passou pelo crivo apertado, rígido, duro, da Caixa Econômica Federal em conjunto com o BNDES. Mais do que isso, e aí nós temos a prática, né, que é o dia a dia, que é o nosso dia a dia mesmo, é a realização diária aqui, que eu estou demonstrando para os senhores, é absolutamente viável. Então, Barretos tem sim a oportunidade de alavancar o seu desenvolvimento, de realizar aquilo que realmente deve ser feito, de fazer obras que representam realmente benefício para a população, sem comprometer, como chegou a ser dito, sem comprometer a prefeitura, endividar a prefeitura para próximas gerações e assim por diante, não é nada disso. Para se fazer investimento, deve ser feito com recurso de longo prazo. O que não pode é o contrário, é fazer uma obra dessa e aí comprometer o fluxo operacional da prefeitura no curto prazo. Aí seria uma temeridade, fazer uma obra dessa e não pagar a energia e não pagar a CPFL, aí seria realmente o grande problema. Mas colocar esse recurso no fluxo de pagamento e alongar é o melhor caminho, né? Ninguém compra aqui, com algumas exceções, um veículo à vista. Todo mundo divide em 48 meses, em 36, em 60, porque você dilui o pagamento deste veículo dentro da sua capacidade de pagamento, porque veículo é investimento. Veículo é um investimento, veículo não é uma despesa operacional, não é um consumo, é um investimento que é feito. Então, o mesmo raciocínio serve para o nosso negócio, e a prefeitura também não é diferente. Nós temos que tratar o dinheiro público com responsabilidade que merece, o recurso público com a seriedade que merece, mas não nos omitirmos naquilo que realmente deve ser feito.
Eu trouxe algumas anotações aqui que, se for necessário, posso estar apresentando, se houver algum questionamento, mas por hora já. Eu queria agradecer ao presidente a oportunidade de estar falando, a atenção dos senhores, e continuo aqui à disposição. Agradeço a presença do Robson Couto, o digníssimo secretário de Finanças do município, e gostaria de enumerar os vereadores presentes a essa sessão. Vereador Paulo Henrique Correia, vereador Otávio Alves Garcia, vereador João Alberto Minaré, vereador Claudionor Risse, vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, Mandioquinha, vereador Olímpio Jorge Nabem, Euripinho, e esse que vos fala. São 7. Está aberta para a palavra dos senhores munícipes presentes nas nossas galerias. E vereadores também, óbvio. A palavra ao senhor Clóvis Veloso Queiroz. Senhor presidente, eu solicito a sua autorização para que eu me assente, que eu estou com um problema de nervo ciático, por gentileza, se for possível. O senhor tem autorização. Se mais alguém do público presente, nós ainda temos 2 lugares vagos aqui. Um lugar vago, está à disposição. Aos senhores presentes e no nome do presidente dessa casa, eu cumprimento a todos. Mais uma vez, eu me pronuncio dentro de uma colocação de satisfação da forma que o senhor Exício, o digníssimo presidente dessa casa, vem dirigindo e respeitando aquilo que é de mais importante em qualquer coletividade, a cidadania, com abertura total. Eu gostaria de registrar também a ausência daqueles que se dizem defensores da população. Eu acho que agora essa audiência pública deveria ter a presença daqueles defensores da população. Mas, infelizmente, quase sempre ou quase nunca não aparecem. Eu participei das audiências públicas, também deixo aqui, ou vamos dizer, colocando de uma forma também triste, também não encontrei esses defensores da população nas audiências públicas, que foram quase mais de mês. Agora eu gostaria, entrando já no tema, que é a razão disso aqui, perguntando ao nosso secretário de Finanças, o senhor Robson, a gestão anterior, se ouve muito, que deixou uma dívida para esse município. E se ele teria condições de me explicar se realmente essa dívida existe e qual o valor da mesma, para que se faça um paralelo com esse tão falado, comentado financiamento que vai quebrar a prefeitura. A gestão passada deixou quanto de dívida, senhor Robson? Pois não. Nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2005 e, nós herdamos a prefeitura e a população como um todo, nós herdamos uma dívida que foi divulgada, foi falada, né? Enfim, a população tomou conhecimento e, naquele momento, nós assumimos a prefeitura com uma dívida de aproximadamente 23 milhões de reais. Foi a dívida encontrada, dívida esta vencida, dívida de curto prazo, não era dívida contraída com empréstimos futuros, com parcelamentos futuros, eram dívidas realmente vencidas, que já estavam vencidas, e nós tivemos que tratar, alongando essa dívida,
pagando naquele momento que foi possível pagar, e vimos pagando alguma coisa até hoje, mas a dívida, objetivamente respondendo, era no valor de R$23 milhões aproximadamente. Eu fiz essa pergunta para que a população, principalmente a população mais leiga, se uma gestão anterior deixou uma dívida de 23 milhões, que na responsabilidade do prefeito atual, então uma dívida de 20 anos para os outros prefeitos, fazendo-se um paralelo, não significa nada esse empréstimo. É assim que eu enxergo a situação. E gostaria também, ainda,